Para você que precisa tirar dúvidas sobre função afim, eu trago aqui um resumão bem rápido e prático para você, tá bom? Então, venha comigo. Olha só, y igual a ax mais b é a lei de formação da função afim, em que a e b são números reais, y e x, ou x e y são as variáveis, tá ok? Então, isso aqui pode ser escrito também como f de x. Então, f de x igual a x mais b, mas vamos lá. O azinho é um número real, ele é chamado de inclinação da reta. Por quê? Porque o gráfico da função afim é uma reta. Uma reta que pode estar em 3 tipos de posições, né? Ou essa posição aqui, ou essa posição, ou essa, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, a inclinação da reta. Se o gráfico estiver nessa posição, eu tenho que o valor de A, esse Azinho que está acompanhando o x, ele é positivo, maior que zero, e eu digo que a função é crescente, ó, essa posição, sempre daqui para lá, ó, da esquerda para a direita. Então, subindo, crescente. Olha aqui, ó, subindo da esquerda para a direita, tá? Se o Azinho, que está multiplicando x, for menor do que zero, eu digo que a função é decrescente. Decrescente é nessa posição, tá? Sempre da esquerda para a direita, ó, está descendo sobre o gráfico, tá vendo? Se o A for igual a zero, esse Azinho aqui, eu digo que é uma função constante e a reta não tem inclinação, tá? Ou eu digo que ela é horizontal, ela está nessa posição aqui, ok? Então, nós temos aqui alguns detalhes. O primeiro é que o B, ele representa o intercepto do eixo x, ou seja, é a reta, que é o gráfico da função, ela vai interceptar o eixo y no valor do Bzinho, tá? Ele é chamado de coeficiente linear, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é o gráfico da função afim e aqui é o eixo y. Nesse lugar de encontro aqui entre a reta e o eixo y, é justamente o número que está aqui representando o valor de b numa função afim, tá? Então, olha aqui, ó, o intercepto do eixo y com o gráfico é o valor de b. O eixo y interceptado com o gráfico é o valor de b, tá bom? Então, fica atento a essas informações. Raiz da função afim é o valor de x em que, substituído um número x, feito os cálculos, vai deixar o resultado disso aqui igual a zero. Então, a gente tem duas maneiras de calcular a raiz de uma função. Eu pego a lei de formação e escrevo igual a zero e eu calculo, né? Passo o b para o lado de lá com sinal trocado. Depois que passar o b para o lado de lá, divide pelo a. Observe, quando eu passo o b para o lado de lá, ele fica com sinal trocado. Então, ó, é menos b. Quando o b está do lado de lá, eu vou só dividir pelo a. O a passa para baixo, dividindo. Então, essa é uma forma prática e rápida de calcular a raiz de uma função. Então, o valor da raiz é, você troca o valor de b, não importa quanto é o valor de b, você troca o sinal, aliás, né? Não é o valor de b, não. Troca o sinal do b. Se b for negativo, coloca positivo aqui. Se b for positivo, coloca aqui negativo e divide pelo valor de a. Não troca o sinal de a, tá? Então, você pode calcular a raiz ou pelo atalho ou resolvendo uma equação do primeiro grau. Quando você calcula a raiz, observe o que eu falei, a raiz é o valor de x que torna um resultado igual a zero. Então, nós temos dois pares ordenados. O primeiro é o par ordenado da raiz. Então, o par ordenado da raiz é sempre assim, ó, abre parênteses, né? Abre e fecha, vamos dar dois números aqui. Um número representa o x, que é a raiz, e o outro número é zero, porque quando eu substituo o x na função, o resultado vai ter que dar zero. Por isso que o segundo elemento do par é zero, tá? E o outro par ordenado que é essencial aqui é o intercepto, né? Então, se x for igual a zero, aqui vai dar zero, não importa o valor de a. Então, o resultado final vai ser o valor de b. Então, eu tenho aqui no intercepto 0b. Olhando para o gráfico, esse valor do intercepto é justamente esse par ordenado aqui, ó, 0b. Então, eu posso representar isso aqui, esse ponto, como par ordenado 0b. E o par ordenado da raiz, a gente sabe que a raiz é menos b sobre a, vai ser aqui, ó, esse número aqui, o número que representa o intercepto do eixo y, da reta com eixo y, é justamente menos b sobre a. Ok? Então, sempre o intercepto do eixo y é menos b sobre a. Aqui não tem intercepto do eixo y,
porque essa função não tem raiz, porque ela não tem inclinação, tá bom? Então, esse é um resumo aqui da parte teórica, tá? Só para você que já estudou e quiser entender um pouco mais, tá bom? Agora eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer, para você ver como é que funciona. Vamos lá. Eu tenho aqui o valor de y, né, a função y igual a menos 3x mais 12. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui, né, para a gente chamar a teoria, é justamente determinar algumas coisas aqui, ó, A e B. Por exemplo, ó, quem é o A? O Azinho é o que acompanha o x, então é menos 3. Cuidado, não bota x aqui não, tá? X é a variável. O Bzinho é mais 12. Então, daqui logo eu já tiro um par ordenado essencial, que é 0, 12. Esse par ordenado vai ser o intercepto da função. Então, se eu fizer aqui um gráfico, por exemplo, ó, vou fazer uma representação do esboço gráfico, a gente vai ter aqui o seguinte. Aqui é 12, ó, 0, 12, vai estar em algum lugar aqui, ó, 12. O gráfico vai ter que passar por esse ponto aí, tá bom? Agora, eu vou observar o seguinte, o valor de A, ele é negativo. E a gente sabe que quando o valor de A é negativo, a função é decrescente. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. A é negativo, então eu tenho uma função decrescente e a inclinação da função decrescente é assim. Então, o gráfico da função ele vai passar por esse ponto nessa posição aqui, ó. Ele vai cortar aqui fazendo isso, porque é essa posição da função crescente, tá? Da função decrescente, tá? Porque o A é a inclinação da reta, tá bom? Eu vou calcular a raiz. Como é que eu faço para calcular a raiz? Eu posso resolver uma equação do primeiro grau, fazendo assim, ó, menos 3x mais 12 igual a 0. O par ordenado da raiz, o segundo é 0. Então, passo o 12 para o lado de lá, fica menos 3x igual a 0 menos 12, né? Vou botar 0 menos 12, passando para o lado de lá. Então, menos 3x é igual a, fazendo a conta, menos 12. Eu posso resolver isso aqui multiplicando por menos 1, mas eu não quero, não. Na equação, posso fazer assim, ó. Menos 12, passa esse 3 para cá, para baixo. Faz o jogo de sinal, menos com menos mais. 12 dividido por 3, 4. Se isso aqui é raiz, então o par ordenado da raiz vai ser 4,0. Ok? 4,0 vai ser aqui do lado positivo, ó. Eu marco aqui no número 4. Então, eu já sei, olhando para ali, que o gráfico da função vai ser assim, ó. Ó a inclinação dele, ó. Tá vendo aqui? Olha só. Eu vou fazer uma reta ligando esses pontos, tá bom? Esse é o gráfico, o esboço do gráfico da função. A outra forma de calcular a raiz é fazendo o quê? O oposto de B dividido por A. Então, vamos lá. O oposto de B, você troca o sinal de B. Se B é mais 12, então fica menos 12 dividido por A. A é menos 3, ó. Olha o que eu falei aqui, tá vendo? Esse aqui é o atalho. Menos com menos, mais 12 dividido por 3, 4, e esse é o par ordenado da raiz. Então, aqui nós vimos um exemplo de tudo isso aqui que nós vimos aqui na parte teórica, tá bom? Gostou desse vídeo? Curte, compartilha com outras pessoas e me acompanha aqui para mais vídeos.